Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e no dia de hoje a leitura está em Amós, os capítulos 1 ao 5 e amanhã do 6 ao 9. Mas nós vamos comentar Amós de 1 ao 4. O capítulo 5 vai ser comentado amanhã com a outra parte do livro, com a segunda parte do livro. Vamos então conhecer um pouquinho de Amós. Abra sua Bíblia em Amós 1. Eu sempre falo que a melhor forma de aprendermos a palavra de Deus é lendo a palavra de Deus. É não só ouvir, mas acompanhar a leitura, como faziam os crentes de Bereia, relatados ali em Atos dos Apóstolos, que ouviam o apóstolo Paulo e conferiam nas Escrituras se o que ele falava estava exatamente escrito ali. Então vamos para Amós, começar a conhecer um pouquinho desse profeta, que foi sim contemporâneo de Isaías. Viveu ali no mesmo período e suas profecias de Amós, aconteceram também ali durante as profecias de Isaías, embora para povo diferente, vamos dizer assim. Um profetizou mais para o sul, outro mais para o norte. E o profeta Amós, ele é chamado de profeta, mas na verdade ele não era exatamente um profeta. Nesta época havia uma classe de profetas. Profetas que ganhavam a vida profetizando e que aqui especificamente profetizavam mais por interesse. Afinal eles ganhavam a vida assim, então profetizavam para os governantes, profetizavam para pessoas mais abastadas que podiam pagar e dessa forma acabavam então profetizando coisas que as pessoas gostavam de ouvir. Então Amós, ele não era dessa classe de profetas, ele sequer era profeta, ele também não era sacerdote, nada disso. Vamos ler aqui os primeiros versículos. Versículo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. A história secular não cita este terremoto de uma forma pontual. O historiador Flávio Joséfo, ele cita esse terremoto que está aqui no versículo 1, 2 anos antes do terremoto. Mas esse terremoto ele não é citado assim como parte da história da humanidade nos livros normais. É somente historiadores muito específicos em Israel que cita, como o caso de Flávio Joséfo. Aí o versículo 2, disse ele, o Senhor bramará de Sião e fará ouvir a sua voz desde Jerusalém. Os campos dos pastores estarão de luto e secar-se-ão o cume do Carmelo. Vamos então entender um pouquinho aqui sobre Amós. Vamos conhecer. Então, como eu disse, Amós ele não fazia parte da classe de profetas. Ele também não era da linhagem sacerdotal. Amós era um criador de ovelhas e gado também. Ele era um pequeno agricultor, um empreendedor. De forma sazonal, ele cultivava sicômoros, ali na época dos sicômoros. Ele cuidava da terra, cuidava de animais, era isso que ele fazia. Um agricultor, um pequeno fazendeiro. Não pobre, nem rico. Se fosse para classificar hoje, seria classe média, média baixa talvez. E ele, então, temporariamente, por um período curto de tempo, a fim de obedecer o chamado de Deus, ele deixa a terrinha dele lá, deixa os animais, deixa as coisas dele, para pregar a palavra de Deus. Veja, Tecoa, esse lugarzinho aqui de onde ele estava entre os pastores de Tecoa, é um lugarzinho, um vilarejo, a uns 15, 18 quilômetros de Jerusalém. Então, ele estava no Reino do Sul, ele estava em Judá, mas Deus manda ele pregar lá no Reino do Norte. Então, as profecias de Amós, elas são direcionadas para o Reino do Norte. A profecia dele foi entre 750 e 760,
é fácil de mais ou menos deduzir, porque ele fala aqui, né, que viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá. Então dá para saber aí mais ou menos quando é que foi. O livro tem 9 capítulos, é curtinho, 146 versículos. Então em capítulos tem muitos, mas os capítulos são curtos. E Israel aqui, com esses reis, né, com o rei Jeroboão que estava aqui, ele estava vivendo um tempo de prosperidade. E o que acontece então? Nesse tempo de prosperidade de Israel, eles se esqueceram mais ainda de Deus, praticaram mais ainda a idolatria. E aí vem Amós e prega então contra isso. E as profecias dele, justamente, né, o principal tema é o juízo de Deus sobre o povo de Israel por causa das injustiças, por causa do pecado. E ele usa algumas expressões, né? Ele prega um Deus assombroso, um Deus que precisa ser temido porque é o Todo-Poderoso. Então Amós fala muito isso. E ele tem um tom de fala, ele usa, né, uma forma de falar usando muitos... Tem 3 características muito presentes no livro de Amós. Embora ele seja um agricultor, um pastor de ovelhas, ele escreve o livro de forma mais poética. Mas ele usa ali o que ele sabe, o conhecimento dele, aquilo que ele tem. Então ele usa muitos números e ele usa muito imagens do reino animal e da agricultura. Então ele usa muito os animais para poder falar. Então ele trata as mulheres em determinado momento aqui como vacas. Ele usa essa expressão e tem muita gente que lê ali esse versículo, nós vamos ler, e entende mal ou pega ali uma vertente mais feminista. Mas na verdade ele usa aquilo que ele é, né? O que ele já tem, aquilo que ele fazia. Então ele usa essa simbologia para poder falar, trazer as profecias aqui. E ele usa, eu falei, né, muito números, né, ele tem um padrão numérico muito forte. E aí vamos ao seguinte, né, eu gosto, né, de dividir o livro de Amós em 4 partes. Amós, como ele gosta muito de números e ele tem um padrão numérico também, que entendemos que Deus inspirou para escrever desse jeito. Então, do capítulo 1 até o 2, nós vamos ler ali 8 oráculos, tá? Contra as nações, ou 8 juízos também, dependendo aí a palavra que escolher. Eu prefiro oráculos porque eu entendo que é como uma oração com a profecia, ou uma profecia em forma de oração. Eu gosto muito dessa palavra. Depois, do capítulo 3 ao 6, nós temos 5 profecias bem específicas. Depois, do 7 até o 9 e versículo 10, nós temos 5 visões proféticas. E no capítulo 9, dos versículos 11 ao 15, uma promessa ali de restauração de Israel. Essa é uma divisão que eu gosto de destacar, né? Ali os 8 oráculos, as 5 profecias, 5 visões proféticas. Mas é mais fácil nós encontrarmos uma outra divisão, que é a seguinte. Os capítulos 1 e 2, o anúncio do julgamento de Deus, que vem logo, julgamento rápido. Dos capítulos 3 ao 6, o juízo de Deus. E do 7 ao 9, a esperança de restauração. É uma divisão, são duas formas de dividir, que tá tudo bem qualquer uma que usar, e também tá tudo bem não usar nenhuma, apenas ler e entender. E o livro de Amós, ele traz uma mensagem específica para as mulheres daqui de Israel. Veja, a nação estava passando por uma fase de muita prosperidade, muito boa. E as mulheres aqui, e fala de geral, então acredito que sim, que tinha as fiéis no meio, tinha um remanescente, mas de uma forma geral, ele usa uma expressão de contentes e bem alimentadas para as mulheres de Israel. E é esse conceito mesmo de com elas está tudo bem. Elas estavam contentes, elas estavam bem alimentadas, elas tinham o que queriam, faziam o que queriam. Só que desta forma, elas se tornaram autoindulgentes.
elas se tornaram autofocadas e autorreferentes. O que é isso? Se colocaram como centro. E quando o ser humano, e principalmente a mulher, se coloca como centro, as coisas, lá no sul nós usamos muito uma palavra, eu não moro lá há muito tempo, mas ainda uso essa palavra, as coisas degringolam, sabe? As coisas entram numa queda, quando a mulher se torna autorreferente, autocentrada. Porque a mulher tem algumas responsabilidades pela Bíblia, né? Edificar o lar, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Nós vemos a mulher de Provérbios 31 ajudando o necessitado também. Tendo esse olhar, que a mulher tem mais sensibilidade. Então a gente consegue ter esse olhar de onde há uma necessidade, se tem alguém precisando. E muitas vezes não é só o comer, mas é algum outro tipo de necessidade. Tem vezes que é um conversar, é uma oração, é dar uma atenção, é uma delicadeza, um carinho, né? Então, nós temos esse olhar. Só que as mulheres aqui de Israel haviam perdido tudo isso, porque se tornaram autocentradas. E nós precisamos cuidar muito, porque o mundo, né, o pensamento secular, ele ensina que nós temos que ser autocentradas, focadas. Esse tanto de palestra coaching, de autoajuda, de um monte de coisa, ensina justamente isso, que nós temos que ser autofocadas. Mas a Bíblia ensina que o nosso foco deve ser em conhecer a Deus, em adorar a Deus, em glorificar a Deus. Se nós fazemos isso em primeiro lugar, as outras coisas vêm por consequência. A vida se encaixa quando nós colocamos Deus como prioridade e não como quando nós nos colocamos, né, como centro. Em Amós ele vai falar então para as mulheres como contentes e bem alimentadas. Por isso que ele as chama de vacas. Porque é exatamente isso. Come, passa o dia ali, fica ali como que ruminando e tá tudo bem. E o mundo se acabando ao redor e elas não estão nem percebendo. Elas não se preocupavam mais com a própria família, elas não se preocupavam com os pobres, elas não se preocupavam mais com os necessitados, simplesmente com elas mesmas. Então nós vamos ver esse olhar aqui de Amós em cima das mulheres. E a leitura de Amós deve nos levar para uma pergunta: eu vivo para mim mesma ou eu vivo para Deus? É claro que no primeiro momento todo mundo vai responder: eu vivo para Deus. Mas essa não é uma pergunta para a gente responder para alguém. Essa é uma pergunta para a gente se fazer, sabe? Dobrar o joelho e falar: Senhor, desvenda os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos, me mostra, né? Salmo 139, versículo 24 e 25. Me mostra se há algum caminho mau. Me mostra se eu estou autocentrado, autorreferente. Eu não quero ser assim. Eu quero servir a Deus. Eu quero que Deus seja o foco da minha vida. Então me mostra se eu estou vivendo para mim mesma ou se eu estou vivendo para Deus. Muitas vezes a nossa irritação, a nossa falta de paciência, a nossa não sensibilidade com quem está precisando é justamente o resultado do nosso foco em nós mesmos, né? Do nosso egoísmo. Muitas vezes não temos paciência com as crianças, por quê? Porque nós tínhamos colocado que queríamos fazer determinada coisa, a criança vem, chama, e a gente fica irritado e fica sem paciência. Aí a gente fala: Senhor, me dá paciência com a criança. Mas na verdade não é questão de ter paciência com ela, é questão de eu olhar e saber: eu estou irritada, eu estou sem paciência, porque eu queria fazer isso aqui agora e ela veio e me interrompeu. Mas ela está em que idade? Ela está numa idade que ela já consegue ficar sozinha, se virar? Ou ela ainda está numa idade que ela precisa de uma mãe sábia que saiba reconhecer a fase de vida que ela está? Então nós precisamos ter esse olhar. Só que esse olhar não é um olhar simples. Nós precisamos orar e buscar em Deus esse olhar e pedir essa sabedoria. Pedir que Deus, né, desvende os nossos olhos, tire as escamas dos nossos olhos e que nós possamos ver. Então vamos lá. Então Amós, apesar dele ser ali um pastor de ovelhas, um agricultor, ele mesmo é que escreve o livro. Vamos ver aqui, tá no versículo 1 e 2. E disse: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará sua voz, nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo.
E o capítulo 7 também traz uma referência. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Então esse boieiro, né, cuidador de bois e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então ali falando especificamente, né, que foi ele mesmo que escreveu. O juízo de Deus é o principal assunto dele ali. E vamos avançar um pouquinho. No capítulo 1 nós vemos então Amós saindo de Tecoa e indo então para o reino do norte para profetizar ali. Não é longe de distância, né? Mas o fato só de ele sair do local dele, da região dele, da comunidade ali, da sua casa e viajar para o outro reino, já é algo importante para nós pensarmos, né? Se nós estamos com essa disposição toda em sair e atender o chamado de Deus. Então, o capítulo 1, ele vai trazer anúncio do julgamento de Deus sempre nesse tom, de um julgamento rápido, de que o julgamento de Deus vem logo. E ele profetiza aí contra várias nações ali ao redor, nações que em determinado momento estavam ali até que fazendo meio que aliança com o reino de Israel. Então nós temos aqui dos versículos 1 ao 5 o juízo de Deus, né? Do 3 ao 5 um juízo específico contra Damasco. Damasco era a capital da Síria. Então dos versículos 3 ao 5 um juízo específico contra Damasco. E Damasco era a capital da Síria. E lembra que eu falei de padrão numérico de Amós, que ele usa muito isso? Olha o versículo 3. Por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque debulharam Gileade com trilhos de ferro. O versículo 4, né? Por isso porei fogo na casa de Hazael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Também quebrarei o ferrolho de Damasco e destruirei o morador do vale de Aven, ao que tem o cetro de Bede-Aden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. E isso acontece, isso aqui é mais ou menos aí em 760, né, que aconteceu o livro de Amós, 770 talvez, né? Dependendo da linha do historiador. E esse juízo contra Damasco acontece aí cerca de 50 anos depois. Aí depois nós temos do 6 ao 8 o juízo contra Gaza, que é na Filístia. Depois do 9 ao 12 aqui nós temos a profecia contra Tiro. E aí o mesmo padrão, né? Por 3 transgressões você está recebendo juízo, e por 4 não retirarei o castigo. Então Deus falando, né, que não vai tirar e que vai acontecer. Olha o versículo 11 como é duro, né? Os versículos 11 e 12 é o juízo contra Edom. Nós estudamos já sobre Edom, né? Nós já comentamos aqui em uma das lives. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a espada o seu irmão e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça perpetuamente e retém sua indignação para sempre. Os versículos 13 ao 15, então, um juízo contra Amon. E esse é o capítulo 1, então, com vários pequenos, né, juízos aí com as nações ao redor. Não sei quem já deu uma olhadinha no mapa ali de Israel, da região. Realmente são muitos países, né, pequenininhos, nações pequenas que tem ali ao redor. Então o capítulo 1 e o capítulo 2 são esses juízos contra várias nações, juízo contra Deus também, e são juízos, são profecias que elas acontecem num curto intervalo de tempo. Todas essas profecias aqui, elas já se tornaram realidade. Essas nações aqui já receberam esses juízos. Aí o capítulo 2, então,
Amós continua falando desses juízos. Então vamos lá para capítulo 2. Então no capítulo 2 nós temos versículos 1 ao 3, um juízo contra Moabe. Vamos ler aqui o versículo 1. Continua o padrão numérico de Amós. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os tornar em cal. Por isso atearei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e morrerá Moabe com grande tumulto, com alarido e som de trombeta. E tirarei o juiz do meio dele, e matarei com ele a todos os seus príncipes, diz o Senhor. O Moabe, aqui, né? Moabe é a nação número 6, vamos dizer assim. Nós temos aqui, olha só, capítulo 1 em diante, né? Damasco, que é na Síria, Gaza, na Filístia. Aí nós temos Tiro, nós temos Edom, Amon e Moabe. Essas 6 nações, o maior pecado delas foi justamente elas invadirem o território, né? A parte da terra de Israel que Deus havia dado para o seu povo. Então eles profanaram ali, entrando nesse espaço. Viviam dentro das fronteiras originais de Israel. E o juízo então as expulsa dali, tira-as dali. Dos versículos 4 até o 5 é um juízo específico contra Judá. E aí o seguinte: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque desprezaram a lei do Senhor e não guardaram seus mandamentos e se deixaram errar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso atearei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. E foi exatamente isso que aconteceu. Essa profecia foi por volta do ano 760, 770, e Jerusalém foi ateado fogo nela, né? Ela foi destruída em 586 a.C. Então, menos de 200 anos depois. Esse versículo 5 acontece. Depois dos versículos 6 até o 16, aí então Amós chega na profecia contra Israel. Então, capítulo 1 e 2, né? Nós temos aí 6 nações que Deus desce o juízo sobre elas porque elas invadiram Israel, tomaram terra que não era para terem tomado. Na fraqueza de Israel, né, por conta da fraqueza de Israel, ali em pecado, elas acabaram tomando espaço. Então, eles recebem o juízo de Deus e são expulsos. 6 nações, depois Judá, e por fim, a profecia contra a Síria, né? Foi contra Israel, mas é contra a Síria. Do 6 ao 16 é a profecia contra a Síria. E a Síria é quem vai levar no futuro, né, tempos depois, o povo cativo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirei o castigo, porque venderam por dinheiro o justo e o pobre por um par de sapatos. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos humildes. E um homem e seu pai se achegam à mesma jovem, profanando meu santo nome. Então, todo tipo de pecado que está acontecendo ali em Israel. Vamos aqui para o versículo 10. Eu vos fiz subir da terra do Egito e os conduzi pelo deserto por 40 anos para que possuísseis a terra do amorreu. E levantei dentre vossos filhos profetas e dentre vossos jovens para que fossem nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Então, né, quando que Deus pergunta, não é isto assim, filhos de Israel? Deus tem a intenção ali de mostrar coisas que não é possível serem negadas. Versículo 12. Mas vós desses de beber vinho aos nazireus e os profetas mandastes, dizendo, não profetizeis. Pois eis que eu vos apertarei em vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Deus mostrando ali que está cansado do pecado do povo.
De nada valerá a fuga ao ágil, e ao forte não se lhe ajudará na sua força, nem o valente livrará a sua vida. Versículo 15, o que maneja o arco não resistirá, nem escapará o ligeiro de pés, nem tampouco o que cavalga em cavalo salvará a sua vida. Ou seja, mostrando que não adianta, não tem o que fazer. Quando chegar o juízo de Deus, não tem o que fazer. Não adianta saber cavalgar, não adianta saber usar o arco e a flecha, nada vai resistir. Quando a Assíria vier e fizer guerra ali, né? Israel contra a Síria. O mais corajoso dentre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. E esse nu aqui, no caso do valente, não é um nu sem roupa nenhuma, mas é um nu sem armas. Então é um soldado sem armas. É o valente sem armas. Capítulo 1 e 2, então é Amós anunciando o juízo de Deus. Primeiro, Deus anuncia o juízo para 6 nações que se aproveitaram da fraqueza de Israel, tomaram parte da terra que Deus havia dado para Israel. Então começa ali com Damasco, na Síria, juízo contra Gaza, na Filístia, Tiro, Edom, Amon e Moabe, as 6 nações. E o juízo de Deus é de expulsá-las da terra de Israel. Depois vem o juízo contra, aqui o versículo 4 e 5, né? Falando ali de Judá, o juízo contra Judá. E depois, dos versículos 6 ao 16, falando com Israel e como a Síria vai trazer esse juízo, né? Então está dizendo assim, olha Israel, o juízo para vocês é tal. Não vai adiantar fazer nada quando a Síria vier aqui. E aí nós vamos para o capítulo 3. Aí o capítulo 3 e o 4, hoje a leitura seria de Amós 1 ao 5, mas eu vou comentar só até o 4 e o 5 eu vou deixar para amanhã. Até porque fiz essa introdução falando ali de Amós, leva um pouquinho mais de tempo. Mas é porque eu quero também me reter um pouquinho aqui no 3 e no 4, tá? Então no 3, ele fala o seguinte, né? Sobre o castigo que está vindo, o anúncio do castigo iminente, que está chegando. E ele traz uma coisa muito importante, a concordância de Deus e a concordância do povo. Então Amós fala que, olha, a vontade do povo precisa concordar com a vontade de Deus, precisa ser uma coisa só. E a única coisa, nós sabemos que a única forma da vontade nossa e da vontade de Deus ser uma só, estar em concordância, é nós nos sujeitarmos a Deus. Porque Deus é santo, Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, nós somos criatura. Ele está acima. Então, eu não tenho que determinar, mandar, exigir que Deus faça a minha vontade. Eu tenho que concordar com a vontade de Deus. E Amós aqui profetiza 700 e poucos anos antes de Cristo. Aí vem Cristo e nos ensina e nos dá a oração modelo, Pai Nosso, que fala o quê? Que seja feita a tua vontade e não a minha. E é exatamente isso que o capítulo 3 nos traz. Essa concordância, a nossa vontade precisa concordar com a vontade de Deus. Amém? Então vamos lá, capítulo 3 de Amós. Do versículo 1 ao 4, 1 ao 7, nós então temos essa questão da concordância, e depois do 8 ao 15 ali, falando sobre os pecados de Israel e o cativeiro pela Assíria. Então vamos ler aqui Ouvi esta palavra que fala o Senhor contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz sumir da terra do Egito, dizendo: a vós somente tenho conhecido dentre todas as famílias da terra. Portanto, vos castigarei por todas as vossas iniquidades. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? É o que eu estava falando da concordância. Deus, Ele é um Deus todo-poderoso, supremo, onisciente, onipresente, um Deus majestoso, um Deus criador, mas Ele é também um Deus relacional. Ele quer se relacionar conosco de forma coletiva,
mas Ele também quer um relacionamento individual com a gente. E Deus é o melhor companheiro que possa existir nessa terra. É um Deus que nos escuta, não importa onde nós estamos, não importa como nós estamos, não importa que situação que nós estamos vivendo. É um companheiro que nos escuta na calada da noite, que nos escuta quando estamos tomando banho ali, refletindo as coisas. Nos escuta em todos os momentos. Que companheiro maravilhoso! Além de nos escutar, se compadece de nós. Além de nos escutar, nos ajuda, nos socorre, não nos deixa sozinhos. A gente pode até estar no deserto, mas sabemos que não estamos sozinhos, porque Ele está ali, Ele é onipresente. Ele não nos abandona. Mas, assim como Ele nos dá, Ele espera que nós nos entreguemos a Ele de todo o coração. Precisamos estar de acordo com Ele. Precisamos querer viver a vida que Ele quer nos dar. Jesus disse, lá em João 10, que veio para nos dar uma vida e uma vida com abundância. Deus quer nos dar essa vida com abundância. Abundância de amor, abundância de justiça, de verdade, de harmonia, massa, de paz, prosperidade também, bênçãos espirituais. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é nos entregar e querer viver esse de acordo aqui. Então, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão na selva sem que tenha presa? Dará o leãozinho seu rugido no seu covil se nada tiver capturado? Cairá a ave no laço sobre a terra se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra se não tiver apanhado alguma coisa? Será tocada a trombeta na cidade sem se alvoroçar o povo? Haverá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? O 7. Certamente não fará coisa alguma o Senhor Deus sem que revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, o Senhor, quem não o profetizará? Então aí Deus trazendo essa questão da concordância. Esses versículos do 1 ao 8, está escrito numa linguagem poética, e como eu disse na introdução, ele usa muito essa questão da linguagem da agricultura, da linguagem dos animais, porque era onde ele vivia antes de profetizar. Então ele traz muito essa questão aqui dos animais. E é isso mesmo, não pode um ser se não tem o outro. Há necessidades de concordância entre os relacionamentos. E se nós queremos nos relacionar com Deus, precisamos estar em concordância com Deus. E a concordância nossa com Deus aponta para a obediência. Então, quando falamos de concordância com Deus, a gente entende obediência, tá bom? Então, o versículo 9, proclamai isso nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei, reuni-vos sobre os montes de Samaria, e vede que há grandes tumultos no meio dela, e os oprimidos no meio dela. Então, os filisteus e os egípcios são chamados para ver as opressões. Samaria era a capital do reino de Israel. E eles são chamados então para reconhecer a justiça de Deus. Versículo 10. E não sabem fazer o que é reto. Ou seja, o povo está no meio de Samaria tumultuado, alvoroçado, fazendo tumulto e não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando violência. Sabe o que é entesourando? É dando valor para a violência, é dando valor para o tumulto. E despojos em seus palácios. Versículo 11. Portanto, o Senhor Deus diz assim, o inimigo virá por todos os lados e derrubará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. E esse inimigo, nós sabemos que vai acontecer, que vai ser o Senaqueribe, o rei da Síria, vai acontecer aqui, bem pouco tempo depois, porque aqui Amós está profetizando por volta de 760, e Samaria é tomada em 722, então é pouco tempo depois. Assim diz o Senhor, da mesma maneira que o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou a ponta de uma orelha, assim escaparão os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto de uma cama, e em Damasco, num leito. Na verdade, o Senaqueribe, o rei que vem, ele vai passar um pente fino, ele vai ser muito meticuloso, muito detalhista ali contra
Samaria, e bem poucas pessoas vão conseguir escapar. Ele fala assim: da mesma maneira que o pastor livra da boca do leão as 2 pernas, ou a ponta de uma orelha, assim escaparão os filhos de Israel. Ou seja, são poucos os que vão escapar. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor dos Exércitos, que no dia em que eu visitar as transgressões de Israel, visitarei também os altares de Betel, e serão cortadas as pontas do altar, e cairão por terra, aqui contra a idolatria. E derribarei tanto a casa de inverno quanto a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão arruinadas. Falando aqui contra essa prosperidade exagerada, o fato deles estarem centrados em adquirir riquezas e casas e coisas e mais coisas. E tudo isso vai ruir. É o que Deus está falando aqui, né? Tudo isso que é baseado no luxo, no ócio, no conforto, né? As pessoas têm casa de inverno, aí quando fica verão, a casa de verão, e tudo isso mostrando essa prosperidade, que ela não é pecado, mas se torna pecado quando é o centro das coisas e quando todas as outras coisas são esquecidas. E a gente já viu no capítulo anterior que os pobres necessitados estavam esquecidos. Por isso, então, que isso aqui virou um problema. Vamos para o capítulo 4, então. O capítulo 4 já é o juízo em si, já é dizendo assim, olha, teve as profecias, né, do capítulo 1 ao 3, as profecias. Israel não se arrependeu de forma nenhuma, então agora recebe que o juiz está chegando. E dos versículos 1 ao 5, nós vamos ver a importância de entender, né, de saber da palavra de Deus. Olha só, ouvi esta palavra, aqui que eu falei no início, né, vós vacas de Bazã. Então Amós chama as mulheres ali de Israel de vacas. Primeiro, né, ele era um agricultor, ele era um boiadeiro, né? Qual a palavra que ele usa aqui para se apresentar? Que é o que cuida de bois. Tá aqui no 7:14, boiadeiro. Então ele usa essa linguagem de animais, mas aqui principalmente porque as mulheres andavam aí de cabeça erguida, autocentradas, querendo só as coisas para si, contentes e bem alimentadas, e não estavam dando atenção direito nem para a própria família, nem para os pobres e nem para os necessitados. Então olha aqui o que ele fala para as mulheres: ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã. Então entenda, se vacas de Bazã e mulheres. Ouvi essa palavra, vós, mulheres de Israel, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres e esmagais os necessitados, que dizei aos vossos senhores, trazei cá e beberemos. Olha só, né? Os nobres, aqui os ricos de Samaria, ficavam pedindo para o rei Jeroboão, isso é história extra-bíblica, que se fizesse banquetes e festas para eles. E esse vem cá, trazei cá e beberemos é exatamente isso, pedindo ao rei ali festas. Deus, o Senhor, jurou pela sua santidade: eis que virão dias sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pescador. O profeta, né, o monarca, o rei assírio, ele realmente usava ganchos para levar o povo cativo. Então, quando ele invade Israel, o reino do norte, ele leva o povo cativo, ele coloca ganchos no lábio inferior, aqui embaixo. E leva assim, porque aí o escravo, né, da nação onde ele tinha vencido a guerra, não tinha como fugir, porque se tentasse fugir, rasgaria toda essa parte. E a história extra-bíblica conta que ele levava os cativos desta forma. Então aqui Deus está falando com essas mulheres: vocês serão levadas com ganchos, como que anzóis de pescadores. Então pensa aquilo que dá dor só de imaginar, né, gente? E sairei pelas brechas, uma atrás da outra, e sereis lançados aos palácios. Falando aqui, né? Versículo 4. Vinde a Betel e transgredi, aumentai em Gilgal as transgressões, e trazei a cada manhã os vossos sacrifícios, e a cada 3 anos os vossos dízimos, e oferecerei
sacrifício de louvores com pão levedado, e proclamai e publicais ofertas voluntárias, porque disso gostais, ó filhos de Israel. Veja, né? Esse versículo 4 e esse versículo 5 é um ponto que o profeta até aqui não tinha usado ainda, que é ali ironia. Por quê, né? Quando ele fala assim, vinde a Betel e transgredi. A palavra de Deus não fala isso. Ele está falando o que o povo fazia. Vocês fazem exatamente ao contrário da palavra. Daí, então, o profeta traz um tom assim de, olha, vocês até conhecem a palavra, mas vocês não vivem a palavra. Quando ele fala, né, trazei aqui, oferecei sacrifício de louvores com pão levedado, é exatamente o contrário do que a Bíblia fala. O pão deve ser sem fermento. No caso aqui no Velho Testamento, né, o pão que era oferecido ali como sacrifício de louvores. Pão sem fermento fala de sem mistura. Então, fala de um coração puro, um coração totalmente devotado a Deus. Um louvor, um sacrifício de louvor totalmente devotado a Deus. E lembra que aqui, lá no reino de Israel, Jeroboão, o primeiro rei do reino dividido, havia feito aqueles bezerros de ouro para serem adorados. E ele tinha colocado um em Betel. Então, quando fala que vinde a Betel e transgredi, aumentar em Gilgal as transgressões, falando justamente que eles iam lá para adorar esses bezerros de ouro. Tornei-lhes a vos dar dentes limpos em todas as vossas cidades, e houve falta de pão em todos os vossos lugares. Deus falando, deixei faltar pão, ou seja, veio a seca, veio coisas, e mesmo assim vocês não se arrependeram, vocês não se voltaram para mim. Citando aí vários períodos aí que Deus havia apertado, né, a situação de Israel para que eles se arrependessem, e eles não se arrependeram. Versículo 7. Também vos retive a chuva 3 meses antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, sobre outra não fiz chover, sobre uma parte choveu e a outra parte não choveu e secou-se. E vocês não viram que eu fiz isso. Eu fiz chover numa cidade, na cidade vizinha não choveu. Depois, numa outra cidade, metade da cidade recebeu chuva, a outra metade não recebeu. E vocês não viram que fui eu, vocês não perceberam que era para se arrepender? No versículo 8, e vinham 2 ou 3 cidades a uma cidade para beber água, e não se saciaram. Contudo, não vos voltastes para mim. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a locusta devorou as vossas muitas hortas, as vossas vinhas, as vossas figueiras, os vossos olivares, mas não vos voltastes para mim. Ou seja, Deus ali controlando e deixando as pragas tomarem conta ali, para ver se eles se arrependiam como um juízo, mas eles não fizeram isso. Vamos lá para o versículo 12. Portanto, desta maneira te farei, Israel, e porque tenho que te fazer isto, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Muita gente pega esse versículo e usa como tema. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus, como uma coisa boa. É claro que nós temos que estar preparados para nos encontrar com Deus, mas esse versículo fala de juízo. Esse versículo fala de, olha, vocês estão em pecado, eu avisei, eu mandei avisos de muitas formas, profetas, nós tivemos Elias, tivemos Eliseu, Isaías aqui já tinha começado a profetizar, estava começando a profetizar, muitos profetas, muitos avisos da própria natureza, mostrando Deus Todo-Poderoso que controla até a chuva. E eles não mudaram. Então aqui Deus fala assim, te prepara, porque o juiz está chegando, você vai se encontrar comigo. É um te prepara para se encontrar comigo, então de juízo. Porque é ele que forma os montes e cria o vento, e anuncia ao homem o seu pensamento. O que faz da manhã trevas e pisa sobre as alturas da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Mostrando então a majestade de Deus. E Deus aqui como um juiz terrível, como um juiz que vem com o seu juízo, e aqueles que não se arrependeram vão responder pela desobediência, pelas injustiças e pela idolatria. Amém? E assim nós encerramos o capítulo 4. Amanhã nós continuamos então do 5 até o 9. Me contem
Escreva para mim se você tinha essa ideia de Amós, se você nunca ouviu falar, nunca tinha se atentado. Amós ali como um boiadeiro, cultivador ali de figos, né? Um agricultor. E entender também esse Vacas de Bazã, porque que ele chama assim. E é uma advertência para nós mulheres, para nós não nos tornarmos esse ponto de felizes e bem alimentadas, né? Quando ele chama de vacas de Bazã, as vacas de Bazã eram vacas gordas, bem alimentadas, tão gordas que mal saíam do lugar, comiam e ficavam no mesmo lugar já para ruminar, ficavam por ali olhando, cuidando apenas de si, né? O ruminar ali é fechado em si mesmo. Então ele chamando as mulheres dessa forma, uma advertência para nós, né? Fazermos aquela pergunta: eu estou focada em mim mesma ou estou focada em agradar a Deus? Eu quero agradar a mim mesma? E nos questionar até sobre as nossas impaciências, porque estamos impacientes, porque estamos estressadas, se não é porque naquele momento estamos com algo ali muito centrado, algum desejo, uma vontade, algum plano que a gente fez. E nós precisamos, como a mulher de Provérbios 31, viver cada fase. A gente tem que saber que quando a criança é pequena, requer a mãe, chama, interrompe, e nós precisamos entender que é assim. Nós somos a adulta da história, né? Então precisamos agir assim. Muito bem, vamos encerrando então. Deus abençoe e até amanhã.